ano era 1941. O Brasil vivia sob o Estado Novo, a ditadura de Getúlio Vargas, iniciada em 1937 e que vigorou até 1945. Vargas governou com amplos poderes. O Congresso estava fechado, os partidos políticos extintos e a imprensa censurada. No dia 14 de abril, promulgou-se o Decreto-Lei número 3.199, que instituiu o Conselho Nacional de Desporto e a noite mais escura do esporte feminino no Brasil. Eu vi a polícia vir para me pegar, para me levar na delegacia. Nunca fiquei dentro de uma cela, mas tinha o banco, eu chamo até hoje, que era o banco do castigo, né? Falei, meu Deus, por que eu não posso? Ninguém me explica por que eu não posso jogar futebol, né? Eu não tinha o entendimento que existia uma lei que proibia. Eu vivi muito tempo sem saber disso, porque o lugar que eu morava e os lugares que eu jogava, ninguém sabia me explicar o porquê, né? Então era muito triste. Eu acredito que a sociedade foi muito cruel com as mulheres da minha época, né? E a gente precisa hoje retomar, né, a questão de ver o futebol feminino de uma forma diferente, né? Porque nós somos um país que por 40 anos nós vivemos numa proibição, né? Tinha as dificuldades do tamanho dos uniformes, eram as mais comuns para mim. Eu começo na Portuguesa de Desportos e eu não tive que enfrentar essas dificuldades da maioria das atletas de campo, de jogar apenas 3 meses quando durava uma competição e depois não tem mais aonde ir. Então, os uniformes eram muito largos, né? Era masculino mesmo. Até mesmo para os próprios homens naquela época, eles eram bem, bem largos. Os shorts eram enormes. E as atletas, né? Tinham atletas que eram pequenas e magras. Então, às vezes, tinha que dar várias voltas no calção, puxar as mangas das camisas. Fora, às vezes, vinha o meião rasgado ou alguma coisa do tipo. Quando eu cheguei, era muito no começo, né? Então, o fato de eu ser um corpo feminino naquele ambiente causava estranhamento. Agora menos, ainda causa, mas menos, há mais mulheres, né? Então, eles não sabiam muito bem como lidar. A gente tem várias restrições em torno de quem poderia praticar esportes no mundo inteiro, né? Desde os seus inícios, quando a gente estuda as histórias dos Jogos Olímpicos, principalmente, a gente já percebe que a presença das mulheres, de alguma forma, foi negligenciada, né? Desde os seus inícios, né? Lembrando que as primeiras modalidades femininas foram golfe, tênis e só. Então, a gente tem essas negociações que vão envolver, né, a entrada das mulheres ao longo de mais de 100 anos desses jogos. Em 1941, lidamos com um decreto que trazia um ambiente centralizador como um todo para o esporte, né, ofensivo à autonomia esportiva, e que trazia um artigo que é sempre lembrado nessas discussões que a gente pensa em gênero e esporte, né? Um artigo que expressamente proibia a prática esportiva com justificativas no corpo da mulher. A gente tem, né, um marco muito característico da nossa sociedade brasileira, que é no período da ditadura do Vargas, do governo Vargas, né, existe um decreto, uma lei proibindo a participação de mulheres no esporte. O grande argumento, então, daquela lei naquele momento, vamos contextualizar, que a gente está falando ali do momento histórico mundial, que tem seus reflexos no Brasil, de uma ideia de eugenia da raça, né? de possibilidade de mostrar ao mundo a sua sociedade como superior pelas suas características, né, inatas, né, do seu povo, das suas características desse povo, né, ali naquele momento. Então, nesse sentido, existe uma preocupação muito grande, né, de preservar aquele útero, né, a qual iam criar, né, esse povo brasileiro, né, essa sociedade. Então, isso era um corpo que tinha que ser preservado. O decreto 3199 de 41, ele ficou em vigor por mais de 40 anos, foi de algum modo regulamentado por resoluções do Conselho Nacional de Desporto. Esse decreto, ele criou esse Conselho Nacional de Desporto como se fosse um órgão regulador que passou então a tirar a autonomia esportiva em vários aspectos. Um deles foi essa questão de gênero, mas, por exemplo, à época, se uma entidade privada
resolvesse mudar o seu estatuto, precisava submeter a um órgão público para obter essa alteração estatutária, né? Isso são reflexos da mesma intenção centralizadora, né, patriarcal do momento. Hoje, esse decreto não está em vigor, as resoluções também que nominavam os esportes, porque não é possível encontrar no decreto, que a gente se refira a ele, uma lista de esportes. Ele foi, anos depois, regulamentado pelo CND, orientando, então, que práticas destoavam do que eles entendiam que seria, que combinaria, né, com a prática esportiva de alguém que eles qualificassem como do sexo feminino. Em 1965, outra ditadura, a militar, detalha quais os esportes que não podem ser praticados por mulheres. Não é permitida a prática de lutas de qualquer natureza, futebol, futebol de salão, futebol de praia, polo aquático, polo, rugby, halterofilismo e beisebol. No momento do regime militar, eles marcarem algumas modalidades e principalmente os esportes que a gente chama hoje dos esportes de invasão, que são os esportes que têm contatos físicos, né? Eu chamo os esportes de invasão e as lutas, né? E a grande argumento, então, né, eram modalidades que poderiam ser prejudiciais para as mulheres. Então, tinha os argumentos, a gente, né, hoje pode rir disso, né, mas os argumentos eram do tipo, imagina uma mulher tomar uma bolada no seio, ela poderia perder a possibilidade de amamentar, imagina ela tomar um soco, né, na barriga, ela podia perder o útero dela, né? E aí a história o futebol é muito violento. Na verdade, é mais um preconceito para uma sociedade machista mesmo, né? Eu vi uma mulher como algo mais decorativo, ou delicado. Ou... Difícil a gente pensar no que pensavam na época, né? Mas acho que é mais uma condição psicológica, mais cultural e machista do que acreditar cientificamente ou acreditar mesmo em alguma coisa técnica, né? Acho que é mais isso. Tanto que na primeira Olimpíada da história não tinha mulheres, né? E a partir de quando elas puderam participar, né, acho que, se não me engano, a segunda Olimpíada que teve na história, que foi em Paris, participaram, mas só como demonstração, não ganhavam medalha, não eram competidoras mesmo, né? Então, e eram só esportes sem contato. Então, por isso que não acho que era uma questão física, era uma questão cultural mesmo. Em 41, na verdade, a gente já tem atas, né? Só que elas são pouco conhecidas do público, onde você já tem todas as determinações de categorias esportivas que são proibidas no nosso país. Inclusive, aquelas que não eram proibidas, elas também tinham restrições sobre a forma como as brasileiras poderiam competir, né? Então, acho que é importante pensar que isso vai atingir as lutas, né, de forma mais enfática, nenhuma luta vai ser permitida às brasileiras, assim como o próprio atletismo, né, vão ter suas performances inferiorizadas às masculinas. No entanto, né, em função de uma desobediência civil das brasileiras, em torno de uma popularização desses esportes, as brasileiras vão continuar a jogar. A fama de violenta do rugby atrapalha com certeza. Na verdade, o rugby ele não é violento, né? A gente tem essa impressão porque tem um embate físico, mas, na minha opinião, eu não quero falar mal das outras, né, modalidades, mas violência é quando você tem a intenção de machucar ou apagar o amiguinho, né? Tipo MMA ou alguma coisa nesse sentido que realmente você agride a pessoa, né? O rugby você não pode fazer isso. Na verdade, se você faz isso, você fica 4 anos sem jogar, tá? Fica a dica. Não pode, você tem que se controlar. Na verdade, é um jogo muito controlado nesse sentido das emoções. Você não pode surtar, fazer qualquer coisa, senão você tem uma punição bem grave. Então, se você quer jogar, você tem que ser controlado. Mas é um esporte de contato, mas na verdade é um esporte de evasão. A ideia é você fugir do contato, né? E também tem um lance do rugby que você só pode pegar a pessoa que está com a bola, o que torna o contato também mais seguro. Então, se eu estou com a bola, eu sei que eu posso ser derrubado. Se eu não estou com a bola, ninguém vai me derrubar e tomar entendeu? Às vezes a gente compara futebol americano é igual ao rugby, tipo, não é. O futebol americano tem muito mais riscos de outras coisas. Tem proteção? Não, tem risco de lesão igual, tipo. O rugby feminino no Brasil, que ele vem tomando corpo no Brasil há muito pouco tempo, de 20 anos para cá, né? Ele tem muito mais
crescimento e espaço para as meninas até do que em comparação aos homens, enquanto o futebol continua sendo um espaço em que a gente tem que enfrentar sempre, conversar sempre, justificar sempre para que as meninas tenham. Então percebe, existe uma relação de poder que está marcada na modalidade esportiva e que joga com essa ideia de quem pode e quem não pode, para além e porquê do gênero, né? Esse lapso, né, dentro da prática esportiva no Brasil, em que em 1941 a gente vê a proibição completa, e em 2023 a gente tem a oportunidade de ver, né, ainda com tantos obstáculos, mas a evolução do esporte, aí voltando a falar também especificamente do futebol, já que a gente está no ano da Copa, as discussões não param, né? Elas recomeçam de um ponto diferente, na minha opinião. Absurdo, totalmente preconceito de proibir, né? Até porque antes dessa proibição as mulheres já jogavam futebol e encheram estádios. Um jogo de mulher encheram estádios. Eu acredito que todo esse histórico, todas essas proibições, todas essas coisas que a nossa sociedade impôs para as mulheres só atrasou nossa vida, na verdade, porque é isso, era impossível a gente chegar onde a gente está, não chegar onde a gente está hoje, de poder fazer o que a gente quiser com o nosso corpo, né? Com o início da abertura política em 1979, o decreto-lei da Era Vargas foi revogado, mas o ato não aliviou a vida das brasileiras que queriam praticar e viver do esporte. Quando veio essa liberação em 79, não foi fácil, continuou como se tivesse proibido, né? Porque a gente ia para os grandes núcleos e a gente não conseguia jogar. Porque as coisas é muito difícil chegar, né? A gente chegava para jogar, vocês não podem jogar. O jogo era marcado e quando chegava em cima da hora desmarcava. A gente ficava a semana toda limpando chuteira, sonhando em jogar num gramado decente, num lugar decente. E quando chegava no domingo, a gente chegava na porta da Fonte Nova e não tem autorização para vocês jogarem. Como não tem? Hoje ainda é um reduto, ele ainda não é oferecido fartamente nas escolas, por exemplo. Você não vê em parques, em praças, muitas mulheres jogando bola, em campinhos de terra. Ainda é uma coisa muito masculina. É preciso incentivo, políticas públicas, sabe? É preciso investimento. Iniciativa privada também. Eu já sofri preconceitos, né? Aonde eu fui jogar, as pessoas da minha família também, algumas, né? Falaram que ali não era meu lugar. Que eu não deveria estar jogando porque futebol não é um lugar para mulheres, né, como muitos dizem. Minha reação foi que, na minha opinião, lugar de mulher é onde ela quiser. Qualquer esporte que ela quiser fazer, a mulher vai poder fazer, né, e não há ninguém que vai impedir aquilo de acontecer na vida dela. E eu acho que futebol feminino também é uma maravilha. E lugar de mulheres não é só na cozinha, nem em lugar nenhum. Lugar de mulheres é onde ela quiser. Aonde ela quiser, é o lugar dela. Com certeza, é sim lugar de mulher, porque lugar de mulher é onde ela quiser, nos campos ou em qualquer lugar, porque a gente pode sim fazer o que a gente quiser. E como o futebol foi proibido por 40 anos, que eu acho isso muito errado até hoje, eu acho que é bom a gente estar tendo essa visibilidade agora. E acho muito incrível isso. Eu acho que a minha deficiência e todos os obstáculos que eu tive que enfrentar, sabe, para me posicionar na sociedade, que eu não era incapaz, eu acho que isso me deu uma força, assim, muito entrar no esporte e mostrar, principalmente que eu fui do futebol, né, 12 anos, eu passei por muitas situações de preconceito e eu falei, eu não vou desistir pelo que as pessoas estão tentando me rotular, o que eu sou, eu deixo de ser. Não cabe a elas decidirem o meu futuro. Então, assim, eu sempre tive essa garra e essa perseverança de estar adiante, mesmo, né, estando ciente de todas essas dificuldades. O decreto de Vargas caiu, mas a prática esportiva para as mulheres só foi regulamentada em 1983. A partir daí, ficou permitido competir, criar calendários, utilizar estádios, ensinar nas escolas. A gente foi até 1983 lutando até que a gente conseguiu fazer, né, a TV, né, conseguiu fazer um campeonato e que permitia que a gente também, nas finais, jogasse nesse local que era o palco que todo mundo queria passar, né, que era a Fonte Nova.
Então, foi só em 1984, 83, 84, na década de 80, que eu consegui entrar num estádio e jogar, né? Eu era uma criança muito ativa, assim, eu gostava muito de fazer capoeira, natação, era muito, tipo, esportistinha, assim. Quando eu vi o rugby, que você derruba, levanta, usa a cabeça, porque eu também era ruim no futebol, tinha isso. Os pés esquerdos, né? Aí quando você consegue se identificar com uma coisa e fala, cara, você usa o corpo inteiro, e era muito, muito dinâmico, assim. E aí me apaixonei, fui nos primeiros treinos. Na verdade, eu tive bastante medo no início, porque quando você vê o jogo, né, os homens jogando, você fala, menina, eu vou me machucar jogando esse negócio. E aí quando você experimenta, você fala, não é isso, você joga contra outras mulheres, é carne e osso igual, então o impacto que eu vou oferecer para você, então tem muita técnica, tem muito treino, e aí quando você começa a entender, e aí você começa a jogar mesmo, você se diverte muito, e aí o bichinho mordeu, eu nunca mais saí não, tô aí até hoje. Maravilhoso, né? Você poder ter um projeto como o nosso aqui, da Arena 2 de Julho, Dilma Mendes, com um projeto com mais de 40 meninas de 12 a 16 anos, que muitas não têm nem o que comer em casa e que não poderiam pagar para estar num ambiente como esse, ter um banheiro para usar, né? A gente precisa falar disso. A gente precisa falar que nós somos meninas, nós somos mulheres e precisávamos de um banheiro decente. Não, o meu sonho era esse aqui, que cada menina tivesse uma bola para ela treinar, que ela tivesse um banheiro decente, que ela tivesse professores que dessem a qualidade que elas precisam para voarem. E esse sonho foi realizado aqui na Arena 2 de Julho, graças a muitas mãos, né? De a gente poder oferecer isso dentro da minha cidade, aonde eu fui proibida, né? Porque eu estou falando da minha cidade, Camaçari, né? É o lugar que eu nasci, que vivo e escolhi, porque continuo amando essa cidade. Atleta paralímpica, Débora Menezes viu no esporte o caminho para o desenvolvimento físico e a inclusão social. O esporte ele tem uma relação assim muito íntima comigo, né? Desde muito nova, então desde a fase escolar ali que eu me encontrei na educação física escolar e assim, achei o máximo os esportes no sentido de virar a chave de outras crianças que me olhava com um certo, né, incapacidade, né? Eu tirei de uma situação de obstáculo uma situação de superação, de mostrar para outras crianças, para outras pessoas que eu poderia, né, ser o que eu quisesse, e o esporte me representou isso muito bem, porque ele mostrou para aquelas pessoas o que eu queria, mostrar que eu tinha capacidade de ser quem eu quisesse, inclusive no esporte, né? Então, desde muito nova, eu tenho essa chama acesa dentro de mim, né? O esporte tá muito presente, desde pequenininha até hoje, né? Eu tenho esse lado muito competitivo. Débora passou por várias modalidades esportivas até se fixar no taekwondo. Estava iniciando um movimento no Brasil. E eu falei, olha, não é por acaso as coisas que acontecem. Eu comecei por hobby lá atrás, né? Nem pensava em ser atleta de fato do taekwondo. E é algo hoje que eu estou aí há 8 anos, né? Sendo atleta de para taekwondo. País da melhor jogadora de futebol do mundo, o Brasil foi também aquele em que a modalidade passou quase 4 décadas proibida para mulheres. No Brasil de 1939, 40, que está num auge de popularidade desse futebol masculino e que, no entanto, né, ele vai ter um esporte que também vai contagiar mulheres de outras classes sociais, principalmente de classes populares, mulheres negras, mulheres jovens, mulheres que vão, de alguma forma, concorrer com esse espaço esportivo que, desde os seus inícios, não só no Brasil, mas também em outros países, essa configuração do ambiente esportivo é feito de homens para outros homens, principalmente homens de uma elite. Então, essa negociação que já era vivida nas décadas anteriores pelos homens, também passa a ser, de alguma forma, negociada entre essas mulheres, nesse caso, né, do futebol feminino, que são oriundas de uma periferia carioca, né, dos subúrbios, dos bairros da Zona Norte, da Zona Oeste do Rio de Janeiro.
Então, eu acho que é importante a gente pensar nisso, porque também tem outros atravessamentos, para além de gênero, mas também de classe, de raça, nesse ambiente que vai impedir algo que já estava acontecendo, que era o desenvolvimento desse futebol entre as brasileiras. A minha paixão mesmo, dentro de todas as modalidades, né, que foi me apresentada na fase escolar, o futebol foi algo assim vibrante para mim, que eu joguei durante 12 anos, né? Então, depois da escola, antes da escola, eu jogava futebol, eu comecei a treinar numa escolinha de futebol também, e fui muito feliz durante esses 12 anos, né? O que me chamou a atenção nesse esporte foi o fato de eu ter 5 irmãos homens que jogavam futebol. Eu não tinha meninas que jogavam junto a mim, né, na época onde eu morava. Então, só tinha os meninos. Então, eu costumo sempre dizer que foi o único baba ou jogo que eu gostei de perder, porque eu não consegui convencer meus 5 irmãos a brincar de boneca comigo, e eles me convenceram a jogar futebol. A perspectiva é que a gente só cresça mais, porque o futebol feminino está crescendo cada vez mais. A Copa, o público que deu lá também, até por ser em outro país também, né? Então, eu acho que está sendo muito importante e está crescendo cada vez mais. Dos tempos das proibições aos dias atuais, as mulheres brasileiras conquistaram os campos de futebol, de rugby, quadras de vôlei, basquete, tatames. Neste ano, a Lei Geral do Esporte, sancionada em junho, estabeleceu que é direito da mulher em qualquer idade ter oportunidades iguais de participar em todos os níveis e em todas as funções de direção, de supervisão e de decisão na educação física, na atividade física e no esporte, para fins recreativos, para a promoção da saúde ou para o alto rendimento esportivo. A ideia da Lei Geral do Esporte como um todo, assim como o decreto lá atrás refletia esse período estatizante, centralizador, a Lei Geral do Esporte veio com a intenção de sistematizar tantas regras esportivas espalhadas em legislações diferentes em um veículo só, né? Questões relacionadas à gestante, à atleta gestante, à gestação, ao puerpério, o Bolsa Atleta agora contempla atletas de forma expressa, em que exceções são abertas às regras gerais de cumprimento dos requisitos para a prestação de contas do Bolsa Atletas, apenas para citar um exemplo, contempla de forma diferente as atletas, pensando que é um momento especial, de fato, na vida, né, da atleta. Todo mundo aqui dentro da área. Isso. Aqui, beleza? Vamos aqui? Aqui. O futebol é minha vida, né? E se não fosse o amor pelo futebol, talvez eu não estivesse aqui hoje, né? Porque foi feito tudo para que eu desistisse. Que, como uma atleta de futebol, eu tinha sonhos, mas depois de muito tempo eu vi que eu poderia abrir portas, janelas, mas que eu não iria passar, né? Era para outras gerações. Pessoas que queiram jogar futebol, mulheres, não desistam dos seus sonhos, porque lugar de mulher sim em campos, e não desistam, só isso.